está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, aliás, 2020. Muito bem, um bom dia para você que já está nos acompanhando aqui no Facebook da 93 FM. Já começamos a nossa transmissão aqui ao vivo. Você pode acompanhar com imagens do nosso Debate 93, é TV e é rádio ao mesmo tempo, é a 93 FM inovando e você participando com a gente aqui do nosso Debate 93, acompanhando, e vai ver na tela, inteira na sua tela, Marcela Bastos. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, com tchauzinho pra turma do Face, bom dia aos nossos queridos debatedores. 968038319, o WhatsApp, você já sabe disso, né? O WhatsApp, você participa dando sua opinião no programa de hoje, mas só pelo WhatsApp. Você manda parabéns pro pastor, sua pastora e pra sua igreja. Manda o seu nome no final que a gente quer te honrar, JR. Muito bem, vamos apresentar então os nossos queridos debatedores, ô Marcela Bastos. Tchauzinho lá pra câmera, tá, gente? Pastor Holdson com a gente, pastor Rafael, apóstolo Alexandre e a pastora Renata. Todo mundo preparado. Muito bem, todo mundo aqui já apostos aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. Todo mundo é muito bem-vindo, viu? Vai compartilhando aí com seus amigos, com as suas amigas do Facebook aí. Sei que você tem muitos amigos no Face para você compartilhar que nós estamos aqui. Compartilha o link, acompanha com a gente o programa e venha participar interagindo aqui também pelo nosso WhatsApp, que é a nossa ferramenta de comunicação mais objetiva também aqui. Nosso WhatsApp é o 968038319, 968038319, é a 93 FM com você, ouvinte. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje: o que é a prosperidade para Deus? Pergunto isso porque conheço um casal que vive uma vida errada, pouco se importa com Deus, mas tudo na vida deles dá certo. Já a minha vida é um desastre. Por que Deus não abençoa aqueles que andam corretamente? Como alguém que vive na prática do pecado pode ser tão próspero? É o que pergunta uma de nossas ouvintes, apóstolo Alexandre Macedo. Começamos ouvindo a opinião do senhor sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, o pessoal que está acompanhando agora pela internet também ao vivo. Na verdade, isso é um questionamento interessante do Velho Testamento, né? Você vai ver Jeremias questionando isso, né? Por capítulo 12. Asaf, que é um clássico no Salmo 73, né? O próprio Abacuque. E interessante que se você pega o comum deles, não é que eles tenham encontrado essa visão que essa nosso ouvinte está ouvindo aí, mas é a resposta. Quando eles pararam para refletir o seguinte: e na relação com Deus? Como é que fica? Então tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem pessoas que nós conhecemos que elas parecem, e a gente tem que definir o que é prosperidade e riqueza. Porque tem gente que confunde isso, né? O pessoal atrela a ideia da prosperidade, aí, muito fruto dessa teologia de prosperidade, que não tem nada, de prosperidade, a riqueza. Então, próspero é aquele que é rico. O cara pode ter a vida destruída emocionalmente, familiarmente, mas se ele tiver riqueza, ele é próspero. Eu acho que essa talvez seja o grande valor hoje, até para muitos nossos ouvintes, né, que estão acompanhando, entender a diferença da prosperidade e da riqueza. Renata Prete, a nossa pastora, menina da mesa de hoje, bom dia, seja bem-vinda. Como analisa a irmã esse assunto aqui no Debate 93? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Realmente é um tema que muitas pessoas acham até espinhoso, né? Porque em algum momento, acho até que nós também já fizemos essa pergunta. Talvez no início da nossa conversão e talvez até no processo de descobertas do que é a prosperidade com o Senhor. Antes de nos tornarmos pastores, nós já fomos ovelhas. E com certeza a gente já parou para pensar, poxa, realmente acontece algo na casa do lado e não acontece na minha? Por que será?
né? E esses questionamentos, eles são muitas vezes legítimos ao nosso coração. Mas o amadurecimento, a caminhada com o Senhor, nos leva a entender o que é efetivamente essa prosperidade que está completamente desassociada de riqueza financeira. Né? A questão financeira, ela vem e é legítimo buscarmos, ok? Fica a dica aí, querido ouvinte, não tem nenhum problema de você ser um bom trabalhador, ser um bom empresário e buscar o seu trabalho com esmero, até porque é a promessa do Senhor, né? Que o fruto do nosso trabalho irá satisfazer e simplesmente trazer o que for necessário. Mas é completamente diferente a visão que nós temos de que realmente próspero aquele que tem muito dinheiro. Não. Próspero é você que tem uma vida íntegra aos pés do Senhor, que busca conhecê-lo face a face e tem intimidade. Plenitude para mim com o Senhor, JR, simplesmente é conhecê-lo e tudo mais ele vai dar. Pastor Hudson Bulê, bom dia, também bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia a todos. Parece que eu estou lendo parte do Salmo de Asaf, como foi falado aqui pelo apóstolo. A lógica do reino de Deus, muitas vezes, é inversamente proporcional à lógica do mundo. O momento de maior prosperidade no ministério de Jesus, ele estava sendo crucificado. E teria sido o momento do maior fracasso. Obviamente, nós conhecemos o final da história. Mas para aqueles homens que estavam lá, eles estavam dando por encerrado o ministério de Jesus. Então, prosperidade para Deus é estar no centro da sua vontade, cumprindo o seu propósito. A prosperidade do grão de trigo é caindo em terra, morrendo, não ficar só, porque vai dar muitos frutos. Então, não existe prosperidade maior do que cumprir o propósito de Deus. Isso traz conteúdo, isso traz preenchimento, isso traz paz de espírito. E, obviamente, a questão financeira, ela também, mas não é a única. Porque em muitos momentos nós estaremos no centro da vontade de Deus e ainda assim podemos passar por momentos de dificuldades. Mas a gente precisa entender essa prosperidade, como já foi dito aqui anteriormente, de uma maneira mais holística, mais ampla, não observando apenas a questão financeira. Porque se o nosso coração estiver lá, nós estamos perdidos. Pastor Rafael Rocha, muito bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93. Coisa boa, bom dia JR, bom dia a todos os ouvintes, a quem nos vê e nos escuta. Eu acho interessante que a ouvinte, ela usa uma expressão muito interessante, mas aquelas pessoas que andam fazendo tudo correto. Quando a gente fala sobre prosperidade, a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus de princípios. Não adianta eu passar 24 horas orando e não trabalhar, porque a Bíblia diz que é sobre o suor do nosso rosto que a gente vai comer. Então, assim, nós não podemos confundir o ser humano corpo, alma e espírito. A gente precisa entender que os princípios de Deus funcionam de forma diferente em cada área do ser humano. Se eu leio a Bíblia 24 horas, mas não trabalho, não tenho do que comer. Porque o princípio não se aplica a mim. Existem pessoas que não vivem uma vida cristã, elas não oram, elas não fazem isso, mas elas aplicam o princípio da palavra de Deus, que é trabalhar, que é se esforçar, e sobre o suor do rosto a pessoa vai comer. Então, eu acho interessante que quando a gente pega um dos textos mais conhecidos que vai falar sobre prosperidade, sobre finanças, essas coisas todas, que é o livro de Malaquias, no versículo 7 do capítulo 3, a Bíblia fala sobre quebra de princípio. A Bíblia vai falar que as pessoas, elas estavam perdidas e abandonaram a Deus, abandonaram a lei e os princípios e não estavam mais obedecendo a Deus. Então existem pessoas que são cristãs, entregaram sua vida para Jesus, mas o andar correto para elas, fazer a coisa certa, é orar e ler a Bíblia, não trabalhar. Orar e ler a Bíblia, não honrar os pais. Existem pessoas que estão aí orando muito, lendo muito a Bíblia, e quando chega diante da sua família, não honra a sua esposa, não honra o seu marido, não cuida dos seus filhos e não honra os seus pais. Como é que uma pessoa dessa quer ser próspera na vida? Ela está quebrando diversos princípios da palavra de Deus. Tudo bem, quero perguntar a vocês, dando um passinho atrás, mais importante para o nosso entendimento, o que é esse negócio de teologia da prosperidade? Porque a ouvinte, a pergunta dela é fruto disso. O que é prosperidade para Deus?
certamente ela viu e ouviu muita coisa. E os nossos ouvintes também viram e ouviram muita coisa. Isso, de alguma forma, alcançou o coração e a mente de muita gente ao longo de muitos anos. Não estou falando de 2, 3 anos. E, de alguma forma, essa ideia acabou ganhando muita repercussão. Muita gente que hoje discorda já foi favorável. Ou no discurso, ou na prática. A gente precisa, mas todo mundo pode errar e depois repensar a vida e mudar, não há problema nenhum nisso. Mas para a gente ajustar um pouquinho isso aqui, porque até um pouquinho de história, né? Que isso ajuda, né? Contar a história. Rádio é bom para contar a história. Como é que isso chegou? E não precisa dizer nome se não quiser, não precisa dizer nome de igreja, não precisa dizer. Nós estamos falando da teologia ali, né? Doutrina, como alguns insistem em dizer. E que trouxe esse tipo de impacto para a vida de muita gente. Essa pergunta não seria feita há alguns anos. Verdade. Isso aqui, essa pergunta não seria feita. Você poderia fazer outras perguntas, mas essa aqui tem essa influência. Eu queria deixar essa oportunidade para a mesa. Eu penso primeiro que a gente define a preposição, né? Eu não tenho nada contra a teologia de prosperidade, mas dá. Então a diferença seria essa, porque a Bíblia nos orienta a buscar a prosperidade, não a miséria. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu? Um filão que se descobriu. À medida em que você não tem uma saúde, não tem segurança, não tem emprego, e surge na década de 70, 80 principalmente, as primeiras igrejas propagaram o seguinte: olha, Deus vai te dar isso, vai te dar riqueza, vai abrir porta, vai dar dinheiro. E a pessoa entrou nesse, o cara está no desespero. Onde é que você ouviu falar teologia, por exemplo, da prosperidade na Suíça? Na Suécia? Por que essas igrejas lá não crescem? Porque é um padrão de vida lá que todo mundo vive bem. Aqui não, chegou no país, terceiro mundo, uma miséria danada, o cara se agarra nisso. Sim. E aí você começa a colocar, e isso vai sendo vendido pela TV o tempo todo. O cara lá chegava, olha, eu cheguei aqui sem comer uma coxinha, hoje eu sou dono de uma empresa de coxinha, tenho 3 carros, bota a casa do cara, bota carro, bota isso. Estou na minha sala vendo aquilo, meu olho começa, né, a regalar o pessoal que está acompanhando, imagina. E esse discurso vai entrando, JR, vai entrando, e o camarada começa a inverter os valores. Ele não busca, aliás, se você observar, só em termos bíblicos, quando a gente vai para Gênesis, por que Abel entra na galeria de heróis da fé? E a Bíblia diz que a oferta dele clama noite e dia, porque foi a única oferta na Bíblia que não pediu nada em troca. Você vai perceber isso. Então as pessoas hoje, elas começam a ofertar por uma motivação do ter. Porque ela é ensinada o seguinte, ó, se é uma semente, você vai colher. Se você vai colher, aí o cara fica doido. Então quando eu começo a ministrar sobre um espírito de ganância, a pessoa não oferta por causa da adoração. Ela oferta por causa do que ela vai receber em troca. E quase sempre essa troca é a ideia do que eu vai. E aí eu fico imaginando isso, né? Você dá 100, vai receber 10 mil. O cara fica doido. O cara diz, onde é que eu vou arrumar uma aplicação nesse sentido? Só que o camarada muitas vezes não entende o seguinte: a nossa prosperidade não está atrelada só ao fato de dar. Nosso Deus é um Deus de princípio. Sim. Camarada, por exemplo, dá lá a oferta dele que ele não vai receber. Mas Pedro disse, se você maltratar a tua esposa, que é a parte mais frágil, tuas orações ficam impedidas. Como é que ele vai prosperar? Só que não se vende isso. Se vende o seguinte, olha, dá, pode ter certeza que dá, não importa a vida que você está levando, Deus vai te devolver, pronto. E esse é o discurso que a turma compra. Só trazendo um complemento, na verdade eu entendo que a gente tem sim essa semeadura, isso é fato. Só que independente disso, a gente colocou Deus numa posição de gerente bancário, né? Ele é aquele que vai me dar um crédito, ele é meu agente financeiro para eu comprar a minha casa. Então, Deus não é mais o papel de Deus como soberano na minha vida, mas aquele com quem eu barganho, e eu sei que se eu fizer, ele vai fazer muito mais. Enfim, e eu acho que realmente a gente se perdeu. Muitas igrejas se perderam nesse caminho, e esse exemplo da Suíça e da Suécia, ele é perfeito, muitas vezes eu até utilizo, porque quando a gente não tem a necessidade, a gente busca o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Sim. E é aí que a gente perde a mão. E a gente tem que lembrar de Paulo, quando ele diz, eu sei exatamente o que é também ter tudo que eu preciso e não ter nada. Ter abundância e não ter o que comer. Então, a prosperidade dele não estava atrelada ao Deus que tudo dava. Estava atrelado ao Deus que era soberano, em qualquer circunstância que ele estivesse. Existe uma questão na teologia da prosperidade que eu acho que ainda é mais nefasto. A teologia da prosperidade transformou Deus em um ídolo.
fez com que a fé cristã se transformasse em um culto pagão. Porque é no culto pagão, diante de um ídolo, que a pessoa dá para ter algo em troca. E isso anula completamente a graça. Porque num culto pagão, eu faço para ter. Na graça, eu faço porque eu fui alcançado. Eu parto sempre de um amor que me alcançou, e por conta desse amor que me alcançou, eu começo a moldar a minha vida em resposta a esse amor. A nossa vida é sempre uma resposta. Sim. E não uma provocação em direção a Deus. Porque Deus não pode ser provocado por coisa alguma. Deus não é reativo. Os ídolos são reativos. O exercício do paganismo é um exercício de ação e reação. Ação dos adoradores e reação dessa divindade pagã. Em Deus, até o meu desejo de orar é gerado por Ele. O meu desejo de adorar é gerado por Ele. Então a minha vida deve ser uma reação a essa graça que me alcançou. E essa teologia, ela arrebenta com isso. Particularmente eu olho para essa teologia, porque a teologia da prosperidade, ela não fala só sobre finanças, né? Ela também diz que você não pode ficar doente, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O barco da teologia da prosperidade não está atrelado somente à finança. Existe todo um arcabouço para isso. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela é visual. Ela se atrela a tudo que se pode tocar, encostar, ver. Ela é visual. Não precisa se atrelar fé. 2 mais 2 são 4. Faça isso que você vai ter isso. Ore assim que você vai ver isso. Suba ao monte que você vai... Ela é 2 mais 2 são 4. É bem cartesiano, né? Não tem o plano da fé. Você não precisa de fé. Vai ser forte o que eu vou falar agora, mas você não precisa de fé para viver a teologia da prosperidade. Você só precisa cumprir regras. E assim, a gente sabe que a realidade cristã, ela não é essa. A gente vê uma diferença muito grande. Uma das maiores dificuldades que eu tenho com a teologia da prosperidade é que a teologia da prosperidade, ela não gera corações generosos. Porque a diferença entre uma pessoa liberal e uma pessoa generosa é que o liberal, ele pode dar e ainda assim ser imprudente. Ele pode dar aquilo que ele não tem. Ele pode dar aquilo que é do filho. Ele pode dar aquilo que é da esposa. O generoso não. O generoso, ele dá aquilo que ele tem para dar. A Bíblia não diz que Deus é liberal. A Bíblia diz que Deus é generoso, porque ele tem para dar. Então, assim, por que eu fico tão preocupado com a teologia da prosperidade? Porque ela leva pessoas a entregar o que elas não têm. E isso é um problema. Eu conheço filhos, maridos, esposas que odeiam a igreja. Por quê? Porque o marido achou que estava sendo liberal, generoso, e estava sendo um imprudente. Então, assim, essa teologia, ela é muito nociva, não só para a igreja, mas ela é nociva para a sociedade, ela é nociva para a família, e isso não tem nada a ver com falar mal de rico ou de riqueza. Riqueza é uma bênção. A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Então, assim, nós não podemos contestar a palavra de Deus. Deus instituiu, Deus é bom, Deus é maravilhoso, quer dar riqueza para você, desde que você cumpra os princípios de trabalho, de honra, de esforço e tudo mais. Eu acho que é aí que entra um alerta também pra gente, porque a turma sai da teologia da prosperidade apavorada e se agarra à teologia da miséria. Vai pro extremo. Então aceita mesmo, é assim mesmo, a vida é isso, você não vai ser o primeiro. Eu penso que o grande perigo é quando você, por medo de um erro, vai pro outro erro. Sim. Então eu creio o seguinte: a palavra diz lá, Salmo 112 mesmo, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, a justiça permanece para sempre. Então, nós temos um Deus que abençoa. Nós não podemos negar isso. E aí eu concordo, fruto da graça, mas abençoa. Né? Nós temos um Deus que também pede sacrifícios. Muitas vezes para testar o nosso coração. Sim. Agora, a motivação parte sempre dele, não nossa. Isso. Eu não vou oferecer um sacrifício, porque, na verdade, não estou oferecendo sacrifício, estou debaixo de um interesse. Né? Então, esse tipo de barganha, como o pastor Outros colocou muito bem aqui, é que Deus não aceita. Não parte do adorador, do adorador, o que o adorador vai fazer. Né? O que o adorado vai fazer. Então, o adorador, o Senhor, é que determina como vamos fazer. E aí, a Bíblia já nos dá esse passo a passo de como ele quer que seja feito. A gente tem o exemplo do fogo estranho, né, apóstolo? Sim.
Bom, Nadab e Abiú, é verdade. Agora nós vamos para o outro extremo. O que Deus fez com Abraão? Eu quero o teu Isaac. Sim. Só que a turma hoje pega isso e aí coloca esse Isaac como se fosse um bem material, já reparou? Sim. Tu vai entregar o teu Isaac. E a galera no desespero. Olha, tem um texto que é interessante para a gente avaliar e analisar, Lucas capítulo 5, se quiserem abrir. Jesus está pregando, pede o barco do Pedro emprestado, e é uma coisa curiosa, porque isso é muito raro. Jesus pediu alguma coisa emprestada, não foram muitas as vezes que isso aconteceu. Ele pediu, subiu no barco e tal, e aí quando ele acabou, versículo 4, acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Jesus, faze-te ao largo, quer dizer, ó, vamos lá pro mais fundo, vamos lá pro meio do lago. E aí a resposta de Pedro é aquela conhecida, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí lançou as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Vou parar aqui no versículo 6 e aplicar aqui para a gente interagir. Então, supondo que nós fôssemos aqui adeptos dessa ideia da prosperidade, Jesus ordenou que nós lançássemos as redes e nós lançamos as redes e o barco encheu aqui. Da sequência do versículo 7, então fizeram sinais os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Deu certo. Deu certo o negócio aqui. O barco encheu de peixe, quase que afundou, tivemos que chamar outro barco. Ó, a prosperidade é isso aí. Certo? Aí o versículo 8 muda esse negócio completamente, porque o versículo 8 diz: vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Estou lendo o versículo 8. No 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Veja, duas perguntas importantes aqui. Jesus estava ali e deu a ordem. Pescaram, veio a rede, um monte de peixe. Pedro, ao ver a grande pesca, uma pesca chamada aqui de maravilhosa, o que ele faz? Ele pega os peixes, vai para cá, diz: mulher, achei aqui uma fonte, nós estamos feitos. O homem é o homem da prosperidade. Esse homem nós temos que andar com ele, que ele sabe onde tem peixe. E quando não tem, ele manda os peixes aparecerem. Ao descobrir a fonte, ele poderia dizer assim: eu não largo esse homem de jeito nenhum, vou andar com ele. Olha, por onde ele for eu irei, seguirei esse homem por onde ele for, porque a nossa vida mudou depois desse homem. Uma noite de pesca que não pegamos nada, agora nós estamos com 2 barcos cheios de peixe, nós estamos resolvidos, esse assunto está resolvido. É isso que ele faz? Não. Ao invés de olhar para o que ele conseguiu pescar, ele olhou para Jesus. E no processo, ao olhar para Jesus, olhou para si. E aí o texto diz: a vista da pesca fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, esta relação diferente diante de um poder de Deus financeiro. Só que ao invés de olhar a finança ou as finanças, eles olharam para Jesus e reconheceram que eram pecadores. Olha, essa coisa aqui do pecador está dentro da prosperidade também, que muitos deles dizem que eles não são mais pecadores. O pecado acabou. O pecado acabou. Então, tem certas coisas que a gente tem que olhar o texto assim, que aparentemente não fala sobre o assunto, e aí, depois disso, Jesus o chama. Ele larga tudo que ganhou imediatamente e passa a seguir a Jesus, e Jesus dá a ele um propósito, né? A partir de agora vocês serão pescadores de homens. Como é que muda isso? O texto bíblico está claro. Sim. Sempre foi assim. Em que momento que chegaram dizendo que não era assim, que o foco era os peixes? Nessa história toda, na teologia da prosperidade, o foco é o peixe. Sim. E não Cristo. Então, o que a gente faz? A gente hoje vive numa sociedade que não vive mais por propósito, e sim por demanda. Quanto mais a gente tem demanda, mais a gente tem vontade ou necessidade de trabalhar. Quanto mais a gente tem demanda, mais a gente tem vontade ou necessidade de comer. Quanto mais a gente tem demanda, a nossa sociedade é uma sociedade de demanda.
Se o mercado demanda que um youtuber pule cambalhota, ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai pro Japão, gravar no Japão, vai pro quinto mas ele vai. Tá lá, naquele lugar. Mas ele vai. Andar. Ele vai, entendeu? Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade de demanda. A gente precisa ser claro ao texto, porque o texto está dizendo de forma bem clara que tudo aconteceu na vida de Pedro por causa do sinal. Não foi primeiro por causa de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não prego para vocês em palavra, eu prego para vocês em poder. O povo muitas vezes precisa ver o poder. Por mais que Jesus, em João capítulo 6, tenha sido muito duro, mas ele foi claro. Ele diz assim: eu sei porque vocês me seguem. Vocês me seguem por causa do pão. Vocês viram o poder. Vocês viram a multiplicação, vocês viram as coisas acontecendo e por isso vocês me seguem. Logo depois, Pedro vai dizer que ele não o seguiria por causa disso. Ele o seguiria porque não teria mais para onde ir. Existe um propósito no coração de Pedro. Pedro quer ir para onde Jesus está indo. Então, assim, esse texto aqui envolve muitas coisas, mas as duas principais que eu acho Jesus olhou para o coração de um chefe de família e viu que ele precisava de peixe. Acho que isso se aplica aí a nossa ouvinte, né? Porque ela é exatamente isso, ela não está olhando para o todo, ela está olhando para os peixes aí do vizinho, aí, desse casal aí. Eu acho que você matou a charada assim. Você foi na cerne hoje. O que a teologia da prosperidade fez? Ela nos arrancou os olhos de Deus, daquilo que ele pode fazer, quando quer fazer e se deseja fazer, e colocou os olhos no peixe. E Pedro, na verdade, se você lembra lá de Mateus 17, coitado, ele também viveu outra experiência de peixe. Quando eles cobraram um tributo, ele olhou para o bolso, não tinha nada, e também fica uma dica para nós, né? Se a nossa tesouraria não for santa, a igreja vai depender de milagre, porque o tesoureiro não tinha recurso para pagar o imposto. E aí o que Jesus falava? Pega a vara, vai lá, pega o peixe, abre a boca, dentro dele tem uma moeda, paga o imposto meu e o teu. Então eu fico imaginando o seguinte: essas experiências de Pedro só corroboraram para que nós possamos ver isso, a dependência de Deus. Sim. Ele chega com a provisão. O problema hoje é que nós não queremos mais a provisão. Sim. Nós queremos como essa pesca maravilhosa, a ponto da empresa quase quebrar por excesso de superávit. Esse barco afunda, quebra a empresa. E a gente está vivendo isso hoje. A gente não quer o peixe da provisão. Sim. A gente quer esse tipo, como você colocou aí muito bem aí, da ideia dos peixes. Um pouco me importa se a empresa vai quebrar. Eu quero que a rede quase arrebente. Não, para pensar. A Bíblia diz logo no início que existiam 2 barcos, tá? Não era só o de Pedro, não. 2 barcos. A pesca não é feita logo próxima à superfície. A pesca é feita longe. A Bíblia diz que quando o barco estava quase afundando, eles acenaram para o outro barco. Sabe o que quer dizer? É que logo de manhã aqueles homens do outro barco poderiam ter ido embora. Assim como eles estavam indo embora, mas eles não foram, acompanharam o barco de Pedro e foram junto para ver o que ia acontecer. Então, assim, a gente não está diante de 2 donos de barco vagabundos que não gostam de trabalhar, que não gostam de se esforçar. A gente está diante de 2 pais, mães, sei lá, de família. Eu estou contextualizando, de pessoas que estão no propósito do trabalho. Então Deus vê isso tudo. Não adianta eu querer prosperidade, querer peixe, querer sei lá o que for, dormindo até meio-dia. Não adianta não, irmão. Vamos falar mais baixo para não acordar. Então. Tá dormindo, deixa o irmão dormir. Eu penso na motivação. O pastor Rafael falou aqui sobre demanda. Das pessoas estarem reagindo à demanda. E aí eu fico me perguntando se os crentes de hoje em dia não perderam essa essência do propósito. Porque se aquilo que faz com que o ímpio levante da cama todos os dias cedo para trabalhar for a mesma coisa que faz com que o crente se levante todos os dias para trabalhar, o ímpio está igual ao crente. E isso gera gente mercenária. Gente que se levanta apenas para ganhar dinheiro. Quando a gente tira o propósito, resta apenas o dinheiro. O meu trabalho, ele não deve ser apenas fonte de renda. E notem bem, apenas fonte de renda. Ele será também a fonte de renda. Mas também ele deve ser o local onde eu cumpra o propósito de Deus.
de tocar vidas, de ser luz, mas aquilo que está fazendo a gente levantar todos os dias de manhã cedo é a mesma coisa que está fazendo com que o ímpio se levante também todos os dias de manhã cedo. Então nós nos igualamos na resposta das demandas. E isso está descaracterizando, desconfigurando o modelo de ser um bem-aventurado. Nessa trilha, lendo outro texto, convidando você a ler comigo, Mateus 6, versículo 32. Esse é o texto que eu vou ler. Vou contextualizar aqui para você entender. Jesus trata a questão da fé e fala também sobre a ansiedade. E fala sobre alimento, fala sobre necessidade de comida, de bebida, de vestimenta, necessidades básicas da vida. E aí ele está ensinando, está falando sobre isso. Olha, não andeis ansiosos quanto ao vestuário. Antes ele já disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí nesse versículo ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O que os gentios procuram? Todas essas coisas. E aí ele complementa dizendo, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então não quer dizer que você não vai lutar para tê-las. Você não vai estar procurando somente isso na sua vida, que é o que você está falando, né, pastor? Sim. É o foco diferente, o propósito diferente. Eu quero ter, quero ganhar, quero... E aí começa um processo que tira Deus de lado e vive como um gentio, que é o que a Bíblia está dizendo. Jesus está falando. Aí ele termina o versículo 33 dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí de uma hora para outra, o buscar a Deus virou também o resultado, entendeu? Não, vou buscar a Deus que ele vai mandar aqui em casa. Vou buscar a Deus Então fica uma coisa difícil para uma pessoa que às vezes não tem tempo para pensar, certo? Porque quem não tem tempo para pensar, compra o pensamento do outro. Sim. Então, por exemplo, eu quero ler aqui Mateus 6, certo? Mas eu não tenho tempo para pensar, ou eu não estou habituado a pensar. Eu vou ler uma mensagem, vou ouvir uma mensagem, vou assistir uma mensagem. Aí eu pego ali, tá não sei o que, papapá. Então você não tem tempo. A gente está terceirizando o pensar. Isso. E pensamento é fruto da graça de Deus. Quem nos deu a capacidade de pensar foi Deus. Sim. E é capacidade de pensar na Bíblia. Então, assim, a reflexão tá na Bíblia. Só estamos lendo Bíblia. Quem está vendo pela câmera aqui em cima, tá vendo a Bíblia aberta aqui. E a gente está acompanhando. Quer dizer, esse é que é o ponto. Então, quando você coloca o seu coração em todas essas coisas, você está agindo como gentio, que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus vai buscar primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça, sem ficar no frenesi, não. E todas, ainda coloca as demais coisas, que aí demais coisas viram coisas que não estão ditas. Uhum. Não estão ditas. Estas coisas. Tá certo? E tá aqui, ó. Quais são essas coisas? Só o camarada lê aqui o texto. Então, essa confusão mental, espiritual, que foi se multiplicando, que é resultado da ausência da Bíblia, do conhecimento da Bíblia, pode nos afastar. Esse texto também se aplica a essa reflexão? Sem dúvida alguma. Jesus falou que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas quando a gente perverte, Deus deixa de ser o princípio e fim para ser meio. Para ser meio, para alcançar as demais coisas que nem aí estão. E esse que é o perigo. Eu acho que Mateus 6, do 25 ao 34, tinha que ser leitura obrigatória para o crente toda semana. Porque nesse texto Jesus não precisa orar, não precisa jejuar. Observem os passarinhos. Ele só atenta para a mente. Sabe qual é o problema, JR? E aí você está tocando no ponto central. A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, nosso espírito morreu. Mas em Jesus Cristo ele foi vivificado. A nossa alma continua desde Adão. Nós somos um povo almático, governado pela alma. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12? Vocês precisam de renovação de entendimento, de mente todo dia, para que vocês experimentem qual seja boa, perfeita e agradável. O problema do nosso povo é que o nosso povo não reage pelo espiritual. Uhum. Eles são governados pelo emocional, e aí não tem jeito. O emocional, quando governa, nos afasta do espiritual. Exatamente. Nós não temos um povo espiritual, nós temos um povo emocional. Por que esse discurso dá certo? Eu estou num veneno, numa luta, estou querendo melhorar. Escuto você dizendo que começou vendendo coxinha, que depois que tu foi para a igreja tal, tu é dono da empresa de salgado, eu fico doido. Então nós temos hoje uma igreja governada pelo emocional. É mensagem de coach o tempo todo.
você vai prosperar. Diga para você mesmo, eu isso, eu aquilo outro, eu vou. Isso não é errado. Errado é quando você faz isso, tua motivação de viver. Concentra tudo nisso. Então, o que nós temos hoje? Uma mensagem que deixou de ser bíblica para ser uma mensagem positiva, uma mensagem de coach. Os púlpitos estão cheios de coach aí, o camarada tá pregando, você vai conseguir, diga, eu vou conseguir, repita. E eu fiz um curso de coach. E eu disse, cara, para entender o coach, tem que anular a graça. Os dois não dá. Uau. Os dois não dá. Porque quando eu começo a entender... A meritocracia, né? Pois é, quando eu começo a entender que eu posso tudo, aí complica. Aí eu tenho que partir lá para Moisés entender a resiliência de Moisés. Então, talvez aí fica para outra história. Mas vamos pensar nisso. Jesus não pediu para orar e disse, olha, observa o passarinho e a flor. Você falou sobre... Observa os dois. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de você? Esse é o problema. O cara só consegue, foi o que você falou, só trabalhando pensamento, porque senão ele enlouquece. O interessante é que o pastor Rafael falou sobre o arcabouço da teologia da prosperidade, que também engloba o culto almático, o sentir. Então as pessoas confundem fé com sentir. E fé não tem a ver com sentir, tem a ver com saber, ainda que eu não sinta. Porque o que me garante é eu conhecer Deus, eu saber quem Deus é. Porque o nosso coração é enganoso. E aí, o culto hoje não foi bom porque eu não senti Deus. Não arrepiou, né? Pois é, a pessoa ela precisa sentir. Ela precisa. E aí, os cultos passaram a ser, na verdade, um desfibrilador em que a pessoa chega lá, precisa tomar um choque, e aí mexe emocionalmente, faz uma cócega na alma, e a pessoa ela vai durante a semana com esse combustível, chega sexta, sábado, precisa novamente dessa cócega na alma para dar conta. A igreja se tornou mercado, gente. Nós temos segmentos hoje de igreja. O jovem chega para você, eu vou ter para a igreja lá, porque lá é uma igreja para jovem. Aí a gente começa a dizer, não, mas a igreja não pode ser uma igreja para jovem, ela tem que ser para jovem, para o idoso, para meia idade. Aquela igreja lá ensina a prosperar. Então a igreja tornou um mercado. Você procura consumir o que você quer. E aí eu vou mexer num vespeiro aqui, mas que Deus abençoe. Mas já repararam que essa lógica do mercado, de fato, porque no mercado tem segunda da padaria, terça do açougue, quarta, segunda do milagre urgente, terça dos empresários. Nós, na verdade, criamos uma agenda para Deus. Sim. E aí Deus precisa cumprir essa agenda. Porque a demanda que foi criada, e Deus precisa dar conta disso. Eu estava eu li, dava assim, quarta-feira, com a presença do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, se ele faltar. Se ele faltar, tipo, agora que não puder ir. Não, e pelo visto, só em um dia que tem o Espírito Santo, os outros 6 não tem, né? Eu vejo que a gente não pode ser uma sociedade que exclui uma coisa em detrimento da outra, né? A gente, para beber na xícara, a gente tem que excluir o copo. Como nós, já foi bem falado aqui que nós somos seres espirituais, mas também almáticos, a gente não pode esquecer que Deus nos conhece. E nos conhecendo, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente não pode esquecer nunca que Deus nos conhece. Ele sabe que a gente muitas vezes trabalha por recompensa. Ele sabe que a gente muitas vezes trabalha quando a gente vê um foco na nossa frente. E a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente olha para Davi e a gente vê ele chegando naquela batalha, ele para e ele pensa, quem é esse cara afrontando a Deus? Ponto, o seu coração está no lugar certo, ele está vendo um cara que está afrontando a Deus, o povo de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. O seu coração está certo, mas a primeira pergunta que ele faz é, o que vai ganhar o cara que destruir esse gigante? É a primeira pergunta. Ele quer saber do resultado, ele quer saber o que ele vai ganhar. Ele quer saber qual é a recompensa. O ser humano é assim. Malaquias capítulo 3 vai falar a mesma coisa. Presta bem atenção. Faça isso e você vai ver. Meu Deus, olha onde é que Deus se coloca. Deus se coloca na posição daquele que diz assim, faz isso e eu vou te mostrar. Deus não precisa me mostrar nada. Mas por que esse tipo de expressão aparece na Bíblia? Porque Deus nos conhece. Não é por causa dele, é por causa da gente. Entende? Deus, ele não faz as coisas por causa dele mesmo. Ele não precisa fazer nada. Ele faz tudo por causa da gente. Ele nos ama, ele quer ter relacionamento com a gente. A gente tem uma dificuldade muito grande de discernir a diferença entre viver por princípio e viver por aliança. O princípio, ele tá lá, ele tá escrito, você cumpre e desfruta de tudo aquilo ali. A aliança não, a aliança é Deus no processo.
É Deus junto, sabe? As pessoas estão querendo viver uma vida toda por princípio. Não dá para viver uma vida toda por princípio e agradar a Deus. Porque se você não busca uma vida de aliança, Deus está completamente fora do seu processo, da sua vida. A gente precisa entender que a pergunta é, e tá lá em Malaquias também, outra vez vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo. Sabe por quê? Porque nesse momento Deus está falando sobre aliança, em Deus estar no processo. Essa ouvinte aqui, ela não está preocupada com Deus no processo. Ela só está preocupada com o resultado de viver por princípio. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Em que lugar entra a questão da obediência aí? Quando o texto de Malaquias é apresentado, me parece que existe esse item obediência como que se destaca no meio do processo todo. Obediência na fidelidade, na confiança, e a fidelidade a Deus aqui, a minha fala aqui não é fidelidade a Deus com o dízimo, mas é fidelidade a Deus, é confiança no Senhor. E ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse mais tarde isso. E não se referindo ao diabo. Não se referindo ao diabo, a riqueza. A Deus e as riquezas, é isso que a gente precisa entender, é exatamente isso. O contexto bíblico ajuda a gente ainda. De vez em quando a pessoa solta umas frasezinhas, estão fora do contexto, completamente acredito que aquilo vai ser absorvido, né? Essa fala é importante, a questão da obediência. Deus escolhe a gente para determinadas lutas. Davi foi escolhido. Se Saul fosse lá, eu não tenho ideia do que iria acontecer. Mas eu suponho, pela lógica, que ele morreria. Pela lógica. A lógica é simples. Quem venceu a batalha foi Deus. Davi só foi lá, pegou a pedra, jogou a pedra, inclusive, e acertou. Mas o mérito foi de Deus. Amém. A experiência de Davi foi importante. As lutas que ele enfrentou com os animais anteriormente, show de bola. Mas o grande ponto era a confiança nele em Deus, fidelidade a Deus. Então a gente pega o desafio, seu gigante. Olha, se não for a pessoa certa, encaminhada pelo Senhor para enfrentar, enfim, não quero aprofundar nisso, porque isso tem muitas vertentes aqui, mas eu queria apenas ressaltar esse ponto que envolve a questão da obediência, a confiança, a fidelidade às Escrituras, o compromisso com Deus e a sua palavra, a caminhada e o distanciamento que de vez em quando tem por uma moda ou outra. Eu lembro, isso é antigo, hein? Agora eu vou falar de coisa antiga, coisa que eu já ouvi dos pastores mais velhos aqui. Alguns aqui à mesa, inclusive, Rodson principalmente. Na época do dente de ouro, valia mais o dente de ouro do que um pecador arrependido. Sim. Valia mais o dente de ouro do que o pecador arrependido. Então é isso que de tempos em tempos muda. Vê como muda. Lembra do Cai recentemente? Não tem muito tempo. Eu cheguei a discutir esse assunto aqui, ou seja, tem 15, 20 anos, sei lá. O Cai, o cara caía. E era um Cai o tempo inteiro. Valorizava-se mais se o indivíduo caía ou não, do que quando faz um apelo e o cara entrega a vida dele para Cristo. Bem da verdade, cair não é problema, é como levanta. Entendeu? Que tem uns que caem e levantam pior. Pior ainda. Pior ainda. Então, existem coisas que passam assim pela nossa vida, o cara do paletó, jogava o paletó, caía. Explica pra mim. Também tô procurando explicação. Entendeu? Sabe, onde é que a gente consegue achar um fundamento na Bíblia para dizer assim, olha, a Bíblia diz isso e tal, a Bíblia diz aquilo. Quando o negócio do Cai apareceu, a gente procurou vários textos aqui. Aqui nessa mesa, 4 pessoas discutindo o assunto e traz pra cá, não aparecia um texto para dizer o seguinte, olha, mas tá entendendo? O dente de ouro, a mesma coisa. Então, de vez em quando acontece, tô dando só exemplo, de vez em quando acontece alguma coisa. E essa coisa se torna mais importante. Ou seja, a pesca é mais importante do que o homem que deu a ordem. Na hora que não tinha peixe, se joga a rede ali. E ficou mais importante as 2 redes cheias de peixe. Entendeu? Imagina se fosse hoje. Ô Pedro, diz aqui, como é que você conseguiu? Como é que você fez isso? Deu certo a sua peça. Deu certo. Como é que você conseguiu? O que você fez? Você jogou para a direita ou para a esquerda? Você usou que mão? Qual a altura que você jogou? Qual a posição do barco? Vira uma metodologia. Enfim. Eu acho que a gente não pode também fechar isso, é aquilo que eu falo, você sai de um extremo para o outro.
Deus tem um modo de agir dele. Nós sabemos de missionários que Deus usa lá para fazer coisas sobrenaturais. Mas daí dizer que toda coisa sobrenatural que Deus faz tem que virar um dogma. É isso aí. Mas esse aqui é o ponto. Como se o mover fosse só dessa É o paletó que vira mais importante, entendeu? Pois é, eu não acredito que alguém tenha recebido dente de ouro. Mas daí dizer que todo mundo vai receber dente de ouro. Então eu acho um grande perigo. Eu não acredito que alguém em algum momento tenha usado por Deus, tenha usado lá o paletó e alguém caiu. Mas daí dizer que agora todo mundo vai... Porque nós vemos isso na Bíblia. A sombra de Pedro curava. Mas a gente não vai transformar isso numa doutrina. Mas tem a campanha da Santa Sombra. Então o que eu vejo é que as pessoas começam a pegar um fenômeno que Deus usou por um contexto, por uma realidade. Nós sabemos de casos na África que o missionário tem que ter um poder lá, manifesto de Deus, até para... Mas daí fazer com que coisas extraordinárias. Pois é. Trazer esse extraordinário para o natural, é o que acontece. O emagrecimento. Mas o cara ora para a pessoa emagrecer. Mas o problema... Eu preciso ir nessa, inclusive, né? Vamos... Desculpa. Do que? Do emagrecimento? Mas o problema é quando a gente, em detrimento do medo do novo, ou em detrimento do medo daquilo que você nunca viu, ou enfim, você também se coloca do outro lado. Eu não sou excludente. Eu não tenho problema de beber na xícara nem de beber no copo. Para mim, o que importa é beber. Então, assim, é óbvio que a gente vai avaliar. Depende do que tem dentro do copo da xícara. Claro, esse é o ponto. Nós também. Estou falando de água e café. Era o café, no caso. Todo mundo. Só depende daquilo, que às vezes é exatamente isso. Eu acho que o que a gente precisa ter, com muita simplicidade, é ter uma firmeza nas escrituras. Não, isso não exclui uma coisa que você disse, eu não sei o que é isso, deixa eu ver o que é. Sim. E aí o Espírito Santo vai ministrando, vai dizendo, mas vai ter base bíblica. Mas assim, tem base bíblica para você não permitir que uma pessoa de bermuda ou de boné entre na igreja? Não. E acontece todo dia. Então assim, infelizmente os homens, eles são excludentes. Ou é o copo ou é a xícara. E quando Deus tá assim, com a caixa completamente aberta, falando assim, ei, psiu, só fica ligado aqui que eu posso ser o copo, a xícara, o bule. Eu sou Deus, então fica no teu lugar aí. Eu acho que quem está conectado a Deus, eu vou tentar discernir aqui. Está conectado a Deus ou está conectado a uma doutrina, a uma teologia que é humana, que tem falha. Sim. Certo? O cara diz assim, eu sou calvinista, eu sou wesleyano, eu sou arminiano, vou ficar só em 3. Pronto. Certo? São 3 caras extraordinários. As teologias muito bem elaboradas e montadas, mas é falha. Não responde ela não é completa. Não cabe tudo aqui dentro. Então, o indivíduo passa a ser um seguidor de fulano. Essa conexão com o Espírito Santo é que traz o discernimento. Sim. O diferente pode não ser errado. É só diferente. O que eu não concordo pode não ser exatamente uma coisa que eu vou pegar e vou jogar fora. Pelo menos eu preciso ter a humildade para compreender que aquilo que Cristo fez lá no Evangelho, a gente lê, aquilo que Cristo faz hoje, a ação do Espírito Santo, ela está fervendo. Ela não esfriou. Entendeu? Mas a gente vive numa sociedade polarizada. Então, assim, ou é vermelho ou azul, ou é direito ou é esquerdo, ou é presbiteriano ou é batista, ou é isso ou é aquilo, ou toda hora, ou... Então, assim, hoje a gente vive numa realidade como essa, a gente vive numa realidade onde o pode e não pode é o centro de toda a conversa, mas a Bíblia diz que de Paulo, existem Paulo, decisões... De quem? Existem decisões que estão ligadas à paz do nosso coração. Não existem só decisões de pode e não pode. Eu creio que é a questão do pragmatismo, né? Eu já cheguei a comentar isso aqui. O pragmatismo é aquilo que se estuda se é o certo, é o que está dando certo. Isso. Então a gente percebe o seguinte, Jota, é o que você falou, você pode ter vivido uma experiência extraordinária com Deus. E aí você pega aquilo e transforma numa doutrina, num dogma. E é esse que é o problema. Eu acho que a gente está colocando muita coisa competindo com a Bíblia. Isso. Então o camarada já não vai ler a Bíblia, ele vai ouvir, não, mas outro dia o pastor JR falou isso, aconteceu com ele, não, vai acontecer comigo também. Então eu acho que o problema nosso, nós estamos vivendo experiência. Quer ver rapidamente? Eu acho que está faltando nosso povo entender o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Ele disse, olha, se você crê, do interior fluirão rios de água viva. Nós temos um povo que se acostumou a beber em fontes.
Eles não conseguem mais ter uma fonte própria. Aí você imagina uma mulher que começa a jorrar com a reputação dela, arrasta uma cidade inteira para ouvir Jesus. Os apóstolos não trouxeram ninguém. Por quê? Se acostumaram, nós estamos vendo isso com o povo que está atrás de fonte. Isso. Hoje você é uma novidade. Amanhã o camarada começa a enjoar do pastor JR porque abriu um pastor que no culto ele tem revelação. E aí a Kuma fica doida. Não, vou sair de lá porque nessa igreja... Aí tu vai ver a revelação do cara. Tem alguém aqui que está desempregado, com dor de cabeça. Aí você começa a observar isso. Nosso povo não aprendeu que do interior dele surge fonte. Ele está dependendo de outras fontes. E aí novidade é uma coisa que agrada todo mundo. Boa palavra. São 11h55 minutos. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. E assim nós estamos encerrando o nosso Debate 93 de hoje, agradecendo a companhia e a presença do apóstolo Alexandre Macedo. Um abraço, pastor. Um abraço, JR. O debate hoje voou. Um abraço então para você e para todo mundo aí que está ouvindo o debate, e o pessoal aí na internet. Gente, o horário voou, eu não vi. Voou. Pastora Renata Prete, obrigado, um abraço. Um abraço, queridos. Da próxima a gente consegue todos os outros temas. Tranquilidade. Pastor Rodson Bolê, obrigado, um abraço. Um abraço, um prazer enorme estar aqui. Um abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores. Maravilha. Pastor Rafael Rocha, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Quero parabenizar minha esposa, Paloma, que amanhã vai fazer aniversário. Parabéns. Um beijo pra você, meu amor. Pra Igreja Batista Monte Tabor e pra Universitária Church. Quem é Pérola Campos, hein, gente? Minha sogra. Sua sogra. Então eu descobri que ela só escreveu aqui, meu genro, querido e tal. Eu fiquei na dúvida aqui, eu sempre tenho um cuidado com isso. Então, parabéns aí. Um abraço também para a irmã Pérola, tá acompanhando a gente também aqui pela internet. Ô Marcela Bastos, nós estamos com o nosso Debate 93 em todas as plataformas de streaming também. O nosso ouvinte pode ouvir a qualquer momento e a qualquer tempo na Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Em todas essas plataformas é só buscar Debate 93. Só jogar Debate 93, estão todos lá disponíveis a qualquer hora para você ouvir e compartilhar. Então, corre lá. Vamos dar parabéns? Aniversário pastor Arthur Ribeiro, da Igreja Pentecostal do Poder, ali no Bananal. Aniversário também do pastor Bauer, da Assembleia de Deus Ministério Rema. E hoje também é o dia da pastora Márcia Franco, do Ministério Promessa de Deus em Belfor Roxo. Quem mandou pra gente foi a ovelha Claudiana. Um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente até agora. Até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir e essa for a vontade dele. Amém, que assim seja. Voltamos amanhã se Deus quiser. Deus abençoe a todos, tenham uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Temos orado pelos temas que nós temos conversado aqui cada dia, tantos assuntos. Eu sei que esse assunto mexe com muita gente. Tem gente que fica bravo. Acontece. A intenção não é essa, a intenção é buscar a orientação de Deus na palavra, através de 4 vozes importantes aqui do nosso meio que trazem seus posicionamentos e as suas ideias. Vamos orar por esse assunto, gente. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Se você é uma pessoa que diz assim, sinceramente, na boa, só entre nós, você tem preguiça de ler a Bíblia, é complicado isso, porque não existe cristianismo sem Bíblia. Se você é uma pessoa que diz assim, a escola bíblica, ou uma célula, ou um curso, ou algum lugar que você vai ter uma palestra, uma aula, você não gosta disso, você não gosta do culto, nós estamos com um problema, você também precisa de estudo. O lugar que você possa perguntar, responder, é um modelo diferente, sabe? É mais aula, que você vai discutindo e pode aprender, e às vezes surge ali uma dúvida de alguém que é a mesma sua. Se você não fizer isso, tá complicado. Agora, se você nem isso, nem aquilo, você não vai a uma reunião de oração e quando chega o culto, você chega atrasado, sai mais cedo quando vai, ou então ficar lá desconectado do culto e conectado ao mundo, olha, é mais complicado ainda, porque isso revela que você não está inteiro ou inteira ali. É fundamental que você busque o Senhor. Vamos orar também por esse assunto em nome de Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia. Agradecemos por esse debate, ouvimos como teu filho colocou as pessoas que são favoráveis e contrárias, mas quem traz a iluminação é o teu Espírito, fala ao coração deles. Clamamos, Senhor, por esses teus filhos que também hoje completam mais um dia de vida, pastor Arthur, pastor Bauer, pastora Márcia. Oramos, Senhor, por os que estão enfermos, enlutados, oramos pela nossa cidade. Abençoe o Rio de Janeiro, nosso estado. Oramos pela Rádio 93, que ela continue sendo instrumento vivo nas tuas mãos. E oramos pela nossa nação,
pedimos que o Brasil se renda aos teus pés e que tenhamos uma nação que verdadeiramente adore o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.